Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live do Núcleo Bem Nascer. E hoje com um relato materno. A gente usou esse termo para a gente mudar um pouquinho, né, a questão de relatos de parto. Quer dizer, lógico que terão relatos de parto também. Mas a intenção dessa live é relatar a... Deixa eu só pedir para a Flavinha entrar. Vamos ver se ela consegue entrar. Entrar. Só esperando a Flávia. Boa noite, Flavinha. Boa Tranquila? noite, tudo bem? Estou explicando que a nossa proposta hoje é falar sobre parto e a vida da mãe. Fazendo Isso, uma referência ao nosso domingo agora, que vai ser Dia das Mães, né? isso, Apesar da fala, aquele lugar onde sempre que Dia da Mãe é todo dia. Dia da Mulher é todo dia. Sempre pode ter um dia para lembrar desse dia, né? isso. Fazer referência. Vou pedir para você, já que você entrou, se apresentar, falar um pouquinho sobre o que você faz, o que você deixa de fazer e como você apareceu no núcleo. Bom, meu nome é Flávia, eu tenho 30 anos, tenho 2 filhos e estou esperando a terceira. E eu sou arquiteta, trabalho em casa, então eu gosto de acompanhar, né? Graças a Deus eu tenho a chance de acompanhar o crescimento dos meninos de pertinho. E eu caí literalmente paraquedas na sala do Dr. Sandro, graças a Deus. Isso é Na minha ótimo. tive a sorte, né? Porque eu vejo assim que muitas mulheres têm um primeiro parto traumático para depois ir buscar um parto prazeroso, né? E eu falo que eu tive a sorte de já de cara ter um parto muito bom. Então cheguei lá no núcleo através de vontade mesmo de ter um parto humanizado. Eu estava em busca mesmo de um profissional humanizado, encontrei o Dr. Sandro. E agora eu não largo mais, né? Vamos pro terceiro parto juntos. Muito bom saber. E faz a introdução de como é que aconteceu o parto do José, depois do Augusto, e da Tereza, sua proposta de parto também. Então, vamos começar do início. Tá, vamos lá. O parto do José, o que que acontece? Era a minha primeira gestação. Quando eu engravidei, eu tinha só 3 meses de casada. Eu já queria ter, né, filho mesmo. Não engravidei sem querer, a gente queria um filho logo. E aí a gente resolveu se informar, porque eu acho que o problema é que todo mundo às vezes tem um parto traumático para depois ter um parto prazeroso é esse. A mulher acha que é tudo muito natural e que ela não tem que se informar, não tem que buscar ajuda, não tem. E graças a Deus no parto do José a gente começou a ler algumas coisas e buscar informação. Fomos atrás de um profissional humanizado, que foi o Dr. Sandro. Eu mudei de obstetra 3 vezes durante a gestação dele. Eu lembro que eu cheguei pela primeira vez no Dr. Sandro, assim, nervosa, chorando, falando que eu tava com muito medo. Aí ele, muito calmo, né, falou: medo de quê? Vai dar tudo certo, fica tranquila. E realmente eu me senti tranquila. Foi uma gestação tranquila, sem nenhuma alteração em nenhum dos ultrassons. E o que eu falo assim, que para mim foi a chave do sucesso dos meus 2 partos, foi ter me informado, ter buscado um profissional de confiança, que eu confiava, e não ter criado expectativas de um parto perfeito, que eu acho que é o que muita gente faz. Então, o parto do José foi um trabalho de parto longo, eu fiquei 17 horas em trabalho de parto. No final, eu tomei analgesia, foi o parto normal, mas com analgesia. No final do parto, a gente teve uma pequena intercorrência, né? Que ele teve que nascer com o auxílio de fórceps. E eu falo que assim, eu contando esse relato para outra pessoa, a pessoa pode pensar assim: nossa, mas o parto foi traumático. E para mim, o parto foi maravilhoso, porque aconteceu tudo
dentro do que tinha que acontecer, né? Foi um parto tranquilo, a gente não tinha expectativa de fazer um parto perfeito. Foi o melhor parto que poderia ter acontecido naquele momento. E José ainda, né, a gente teve uma surpresa logo depois que ele nasceu com uma malformação no pezinho. Então, mais uma vez, se eu não tivesse, né, informada e amparada por profissionais bons, eu teria talvez me desesperado e teria feito com que o parto não tivesse sido um dia gostoso, de uma lembrança tão boa que eu tenho. O parto do Augusto já foi mais tranquilo ainda, né? Eu acredito que o primeiro, a gente, por mais informada que a gente esteja, a gente fica com um pouquinho de medo de até onde que vai doer, até onde que isso vai, quanto tempo que isso vai demorar. Então, no parto do Augusto já foi mais tranquilo, um trabalho de parto bem mais curto, né? Eu acho que umas 8 horas, mas poucas horas mesmo de trabalho de parto ativo. Salvo engano, foram 7 horas. Foi bem mais rápido do que o do José, foi bem mais tranquilo. Aí a gente teve um outro tipo de né, intercorrência, dessa vez um pouco mais simples, que era eu tinha uma bactéria positiva e tinha que tomar um antibiótico no dia do parto, que foi uma coisa que me deixou um pouquinho apreensiva no dia do parto dele, mas também, mais uma vez, amparada, né, por profissionais que me esclareceram isso muito antes do dia do parto, eu me senti segura e deu tudo certo. O Augusto também nasceu de parto normal, com analgesia também, mas um pouco menos de analgesia. Então, foi um trabalho de parto mais curto, mais fácil. Ele literalmente escorregou, né, doutor Sandro? Eu lembro que eu estava sentindo contração e resolvi levantar para ir no banheiro. Eu não consegui nem chegar no banheiro, nem voltar para a maca. O Augusto deslizou mesmo. E agora vamos ver como que vai ser o nascimento da Tereza, né? Eu não vou criar expectativa demais, não, para não me frustrar, mas eu acredito que seja um parto ainda mais tranquilo do que os 2 primeiros. A tendência é essa, apesar de que eu falo que mulher nasce muito fácil, sabe? Isso não é conceito, é quase uma evidência científica, sabe? Para uma coisa que eu gosto de inclusive, no plano de parto que a gente faz, é lembrar que o parto forte, o parto vácuo, não é bicho sem cabeças. Eu te expliquei no parto do José. Uma das coisas que a gente deixa bem claro, havendo a necessidade, ela deve ser, né? O parto é uma necessidade. E uma necessidade que ou é da mãe, por exaustão, é materna, ou é do filho, por exaustão do neném. No caso como é que fala? No caso do José, foi por conta dele. Isso. E o que eu acho importante da gente, eu falo assim, né, que às vezes a informação, ela é tudo, é quase tudo no parto. Mas é importante a gente saber que por mais informada que a gestante esteja, a gente ainda é leigo. A gente não estudou uma vida inteira para isso. Então, é a importância de ter uma equipe que você confie. Por exemplo, igual eu tinha você, e eu sabia que qualquer coisa, qualquer intercorrência que você viesse falar que eu precisava ter, eu não tinha dúvida que era uma intercorrência realmente indicada, que ia ser o melhor caminho. Então, acho que por isso eu fiquei tão tranquila. Não tive, assim, um pingo de sofrimento de ter tido intervenção na hora do parto. E talvez, assim, se a gente não tivesse, ou tivesse desinformado, ou tivesse com uma equipe que não fosse de confiança, eu ia pensar que foi desnecessário, qualquer coisa do tipo. Mas é importante a gente juntar essas coisas, informação, mas juntar também pelo menos um profissional de confiança, porque a gente, por mais informada que a gente esteja, a gente continua sendo leigo no assunto, né? É diferente a visão do profissional ali, ainda mais que a nossa visão é cheia de emoção na hora do parto, né? Então, às vezes, a gente não tá tomando uma atitude muito racional na hora. que é a vista de protocolos, né? Ela tem que ser seguida à risca. E a questão do calor mesmo do momento, para quem não está envolvido, quem não é o profissional, realmente não tem a menor dúvida que a decisão pode ser errônea. Então, a sequência seguindo o protocolo, a tendência é dar tudo certo. Então, por isso que a gente não tem dúvida disso. Só que sempre orientando a paciente, né? O casal, no caso. Uma coisa que eu vou lembrar é que no seu parto do José
foi o fórceps e foi mesmo sendo fórceps, foi no PPP, né? Você lembra? Foi o parto humanizado. Que é o bloco, foi locado, né? Você foi colocado na posição lá dentro do PPP mesmo, a gente consegue organizar tudo isso lá dentro. E foi feito a extração do José via fórceps, por uma questão do batimento dele já está assim, ele está cansado de compulsivo, né? E foi assim uma coisa muito tranquila, né? Perdão. Foi uma intervenção muito tranquila, muito rápida e muito pontual, porque eu acho que às vezes assim, é o tal negócio de não criar a expectativa do parto perfeito. Eu imaginei algum dia que ia precisar dessa intervenção, não, mas assim, foi uma coisa tão pontual ali durante. Eu lembro perfeitamente assim, que eu estava fazendo força e a gente conferiu o batimento dele de novo, começou a cair, você falou assim, Flavinha, nós vamos dar uma ajudinha aqui, mas é uma força e ele vai nascer. E realmente foi coisa de segundos, menos de 1 minuto, e ele já veio pro meu colo, tranquilo, né, toda a avaliação médica dele foi ótima na hora que ele nasceu, não teve sofrimento nenhum. Mas por isso a importância da intervenção tão pontual na hora certinha, né? Para que ele ficasse bem como ele ficou e como foi tão tranquilo. O Augusto não precisou disso, pelo contrário. Não, Só de você caminhar, né? o Augusto nada, tadinho. Ele escorrega, eu senti ele escorregando, eu senti ele descendo assim. Ainda falei, doutor Sandro, eu quero anestesia. Ele assim, não, mas ele já tá aqui. Falava, sinta que ele já tá aqui. E, né, eu sentei na banquetinha e ele. Eu sei a sensação que foi até hoje dos ombrinhos dele passando, aquela sensação gostosa dele escorregando mesmo. É muito legal isso. Agora eu queria aproveitar o ensejo, eu sei que já está com um par de meninos em casa, né? A ideia agora é de ter uma moça, a Tereza, né? E Isso. mais importante, como que é essa vida, né, de mãe que trabalha e mãe de uma criança que nem o José, que é pinta brava, né? É bonzinho, bonzinho, mas não para quieto, né? E com Augusto também. Passar Assim. experiência para as que estão aí entrando nessa vida, ou então que estão sofrendo isso agora, né? Se é que é sofrimento. Eu acho que assim, mais uma vez, não criar a expectativa do cenário perfeito é o segredo de tudo, né? A gente não consegue. Assim, a gente consegue ser a mesma profissional de antes, mas não consegue disponibilizar ao mesmo tempo, é lógico, né? A gente tem outras atenções para dar. Eu falo que, assim, no meu caso, eu sou muito feliz de poder ter uma profissão que eu posso trabalhar em casa. Então, eu posso fazer meus horários, posso acompanhar de perto, né, o crescimento dos meninos. Eu tenho ajuda, né? Minha mãe me ajuda muito com os meninos e eu acho que uma coisa muito importante, assim, para quem quer ser mãe, trabalhar e ter filho, é estabelecer uma rotina mesmo das crianças, para você conseguir manter a sanidade mental. Aqui em casa mesmo, os meninos brincam muito durante o dia, mas assim, é meio quartel, sabe? Eles têm horário para comer, horário para dormir, para eu conseguir organizar minha vida também. Então, assim, de noite agora, o Pedro já deve estar colocando eles para dormir, então 7h30 da noite estão os dois dormindo. É o tempo que eu tenho, assim, de me dedicar melhor ao meu trabalho. Porque antes eu ainda ficava relutando, assim, de dia tentar conciliar eles e meu trabalho, mesmo no dia que eu não tinha ajuda. E aí virava um estresse, porque eu ficava estressada com eles, ficava estressada que não conseguia concentrar no meu trabalho. Então, é assim, a gente aceitar que é uma nova realidade e organizar essa nova rotina toda. Como é que vai ser? Que horário que eu posso trabalhar? Que horário que eu tenho ajuda? Que horário que eu marco para sair, né? Que horário que eu vou ter um tempo para mim, para o meu marido. E aqui em casa, o que funcionou muito bem foi a rotina, que é assim, é a maravilha das nossas vidas, né? Os meninos vão para a cama cedo, então de 7h30 até mais tarde a gente tem um tempo livre para nós, para trabalhar, para tudo. E durante o dia, quando eu tenho ajuda, é o tempo que eu encaixo também meu trabalho. Graças a Deus eu consigo conciliar bem de pertinho os meninos e o trabalho. Organizar essa rotina bem, né? Diz Clara que segue a risca a disciplina mesmo, né? Eu falo que é assim, é uma coisa, é um assunto muito gostoso da gente conversar, né? Rotina de criança, maternidade.
Mas eu fiz até alguns cursos, né, para essa questão de rotina e de sono, o que uma das professoras falava era isso. Não existe uma receita de bolo, porque às vezes o que funciona na minha casa não funciona na casa de outra pessoa, né? Às vezes, assim, aqui para mim o cenário ideal são os meninos dormirem sempre cedo, mas às vezes para uma mãe que chega do trabalho às 7h30, ela quer ficar com os filhos dela pelo menos 1 hora. Então, assim, mais uma vez, não criar, não querer copiar uma vida de outra família. É sentar e organizar a sua família ali. O que, que eu vou fazer diante desse novo cenário? E quando chega mais um filho, muda tudo, né? Porque eles vêm completamente diferente. Igual o espaçamento de idade dos meus 2 primeiros filhos é muito pouco em tempo, é menos de 1 ano e 2 meses. Então, quando o Augusto nasceu, eu falei assim, eu já sei tudo, né? Vou criar ele igualzinho José. E nasce um ser humano novo, um ser humano único, que precisa ser educado de outra maneira. Então, a gente tem que se reinventar a cada filho que nasce. Por exemplo, É diferente. eu falo que... Oi? As demandas são diferentes. São diferentes. O segredo, eu acho que assim, em criar ele sem estresse, é observar o seu filho, observar o que ele demanda. Tem um que vai demandar mais atenção, tem outro que vai demandar menos. Aqui em casa mesmo eu vejo, por exemplo, o José, ele é mais grudadinho, sabe? Então ele assim, ele precisa de um tempo só meu e dele. O Augusto já não tá nem aí pra nada. Se ele tá intertido com alguma coisa, ele vai embora. Então, o que eu comecei a fazer? Na hora que, como o Augusto faz 2 cochilos e o José faz um, na hora que só o Augusto tá dormindo, eu ficava exclusiva com o José, que já supria essa necessidade dele. Mas é assim, observar o que seu filho está te pedindo mesmo, porque cada um eles são muito diferentes em todos os sentidos. O que funciona para um não funciona para o outro. Então é se organizar dentro do que aquele ser humano ali está precisando e está pedindo, né? Depois que está organizado, fica fluindo Mas, sem estresse. e com relação à chegada da Tereza, como que está a expectativa dessa mudança, dessa rotina? Ou da nova rotina que será instaurada, né? Nossa, eu nem sei, eu não consigo nem, eu nem vou criar assim um cenário para isso, porque eu não consigo imaginar como vai ser. Eu acho que vai ser muito diferente criar uma menina. Eu vejo por 2 meninos e com diferença de idade tão pequena já são tão diferentes, então eu imagino que uma menina deve ser outro mundo. Para mim, assim, o desafio maior no pós-parto, que eu acho que né, cada mulher tem uma batalha mais forte, né? O meu, com certeza, é a privação de sono. Então, quantos meninos não dormem a noite inteira, eu sou um outro ser humano. Agora, graças a Deus, os dois já dormem, mas assim, com a chegada da Tereza, eu sei que eu vou mais sentir é isso, né? A privação de sono, que deixa a gente meio louca mesmo. E aí é se organizar de novo, é não se cobrar tanto, às vezes eu ficava me cobrando com os 2 primeiros assim, mas tô cochilando durante o dia. Mas é isso, às vezes a gente precisa cochilar durante o dia mesmo e depois a gente trabalha até meia-noite, até 1 hora da manhã. Tem que ir organizando o tempo de acordo com o que a gente está dando conta, né? Então, assim, tô ansiosa pela chegada da Tereza. Tá sendo mais um desafio, né? Tá grávida com 2 pequenininhos em casa. Mas ainda acho que está sendo mais fácil do que a segunda gravidez. A segunda gravidez eu acho que foi mais desafiadora por ter sido tão pertinho. Porque quando eu engravidei do Augusto, o José tinha 4 para 5 meses. Então, assim, E a questão das cirurgias do José também, né? isso. O José teve um problema no pezinho, então Forno, né? teve que passar por uma cirurgia bem pequenininho. Então, logo quando passou esse alvoroço da cirurgia do José, eu engravidei. E aí, assim, eu falo que foi um pouco difícil no começo, porque no início de gestação a gente fica com os hormônios à flor da pele, a gente fica muito nervosa, com muito sono. E o José estava numa fase, assim, difícil, que ele ia começar a introdução alimentar. Então, me demandava mais energia e eu não tinha energia para dar. Mas. E agora da Tereza, quando eu engravidei, o Augusto já estava fazendo 1 aninho. Então já foi mais. Achei que foi mais tranquilo. Apesar de ter 2, achei que foi mais tranquilo. E eu acho até que assim, ter 2 filhos dá menos trabalho do que um filho só. Porque eles. Um distrai o outro, né? Um vai tapeando o outro. Dá tempo da mãe respirar, né? Eles Dá. não pedir tanto à mãe, né?
Isso, é muito bom. É sempre, né, o que eu escuto na rua é que vocês estão muito corajosos, terceiro filho, né, e um atrás do outro. Mas é muito bom, é a melhor coisa, assim, a gente tem que se reinventar quando eles nascem, porque é outra vida. Mas eu já nem lembro mais como que era antes deles, sabe? E nem tenho saudade, né? É lógico que toda mãe sente falta de poder sair à noite sem pedir ninguém para ficar com os meninos, de poder dormir uma noite inteira e acordar mais tarde no dia seguinte, isso é lógico. Mas assim, saudade da minha vida antes deles, nenhuma. Não sei como que eu preenchia meu tempo, né? Sendo que agora eu faço tudo, e ainda fico bastante com eles e não sei como preencher o tempo de outra forma, a não ser com eles, não. É a melhor coisa do mundo, assim, é a maternidade. É uma coisa interessante que você falou, porque a gente se pergunta como é que a gente dava conta de preencher o tempo. Isso é uma coisa que eu me pergunto às vezes, É. sabe? E hoje eu já estou já numa fase mais avançada, né? O meu mais novo está com 8 anos, então ele dá mais tempo para a gente ficar curtindo sem estar com eles tão Aham. atrelados, né? E aí a gente sente falta deles. É, é assim, a gente põe eles para dormir, aí eu e o Pedro a gente começa a conversar sobre eles. Ah, a José fez isso hoje, né? A gente ainda brinca, vamos acordar ele? Porque dá saudade, né? Porque a gente não consegue preencher a vida de outra forma mesmo, né? Eu acho que os filhos são é a alegria da casa, é o movimento da casa, são eles que e fazem a gente descobrir até que a gente né, que a gente é capaz demais. Eu acho que a gente tira a gente muito da nossa zona de conforto, o nascimento de um filho. Porque, por exemplo, antes eu era muito dorminhoca, minha mãe ainda falava assim, Flávia, quando você tiver filho, como é que você vai fazer? Aí depois que a gente tem filho que ele dorme de meia-noite às 5 da manhã, a gente fala, gente, eu não preciso de dormir mais que isso, não. Se eu dormir de meia-noite às 5, tá maravilhoso. Já consigo repor meu sono todo, já fico ótima. Porque é assim mesmo, a gente vai vendo novas demandas, vai descobrindo que nosso limite é um pouquinho além, né? Verdade. Com relação à leitura que a gente tem de filho, a gente sempre fala que homem dá mais trabalho que menina. E à Vamos noite, ver. você vai ver, eu não tenho relato diferente. Eu só tenho duas pacientes que queixaram das filhas mais do que dos filhos, tá? Posso tomar. Falando de dormir, Tereza vai deixar você dormir a noite inteira, não preocupa não. Nossa, se for aí, vai ser o cenário perfeito para mim. Eu falo, eu fico brincando, né? Porque às vezes a gente fala, esse menino é mais tranquila. Eu falei assim, eu quero só ver, porque os professores dela são muito bons, porque são os dois pequenininhos aqui, né? José ensina tudo quanto é coisa para Augusto. Eu falei, na hora que eles começarem a ensinar as levadeiras, essa menina vai pôr fogo na casa. Não, show de bola. O que mais você quer falar sobre os partos, Flavinha? Aproveitando o Dia das Mães. Sobre o parto, ah, acho que é isso mesmo. O segredo, assim, do parto. Primeiro da gestação, acho que a gestação, às vezes a gente passa por ela sem perceber, mas ela já é uma escola para o que vai vir depois, né? A gente não consegue fazer as mesmas coisas de antes, a gente não se sente tão disposta igual antes. Então, é assim, a gestação já é um indicativo assim, olha, a partir daqui. Na verdade, a gente nunca mandou na nossa vida, né? A gente acha que manda na nossa vida. Mas a gestação, ela já vem te pontuar assim, olha, a partir de agora não é mais só do jeito que você quer, né? É diferente, seu limite é diferente. Eu lembro que na gestação do José eu ficava um pouco irritada, assim, que eu ficava mais lenta e não conseguia fazer tudo que eu fazia antes. Então, assim, já é uma escola de paciência da gente aprender que eu sou eu, né? E a minha circunstância nova é aquela e eu tenho que viver aquilo ali, não tem como eu sair daquilo. E aí a gravidez vem para ensinar isso, eu acho já, assim, se a gente prestar bem atenção, ela vai te mostrando assim que a sua vida não é mais só sua. Quando os filhos nascem ainda mais, né? Que aí tudo gira em torno deles, né? Que mãe, eu falo assim, que mãe que tá com um filho doentinho em casa e que não desmarca um compromisso, né, profissional para poder tentar ajustar ali. Porque o filho, ele
eu acho que para o pai talvez seja um pouquinho diferente, porque o amor do pai é imenso também. Mas o amor da mãe é assim, você nunca mais você consegue parar de pensar naquela criatura por um minuto. Você nunca mais consegue dar prioridade a outra coisa. Então é assim, a gente nasceu mesmo para ser mãe. Então é onde eu mais me realizo e também é a minha maior fonte de preocupação. Não consigo me desligar dos meninos por nenhum segundo, nem quando eles estão com alguém de muito da minha confiança, se estão com minha mãe, com minha sogra, ou com quem quer que seja. Você tá ali ligado o tempo inteiro. Será que tá tudo bem? Será que já comeu? Será que já dormiu? Será que almoçou? Porque pro resto da vida é isso, né? A gente tem uma correntinha mesmo, né? Talvez só quando eles estiverem adultos que a gente dá uma frouxada na correntinha. Acho que a gente nem corta ela. Mas você ter e ter esse ser humano em assim 24 horas, a gente pensando neles e vivendo, encaixando nossa vida em todas as brechas dele. É se reinventar mesmo. Essa história que você falou de afrouxar a corrente, né, de afrouxar essa ligação, isso pode até acontecer. A gente não percebe tanto que isso possa ser afrouxado. Mas a ligação persiste, isso não tem a menor dúvida. É, Pode estar mais frouxa, como você colocou, né, em forma de corrente, em forma de ligação, mas não deixa de parar. Agora, uma coisa que você eu acho que é importante, essa questão da gravidez. A gravidez é um estágio mesmo, para a gente entender o que é, é. né? Ai, Às vezes a gente não se coloca como mãe ainda enquanto tá grávida, mas ela já vem, assim, dando vários sinais. Eu lembro que eu ficava muito nervosa, muito estressada. Eu falava assim, eu não sou mais eu. E realmente, assim, a partir do momento que você engravidou, não existe mais aquela outra pessoa. Acho assim, a partir do momento que você engravidou, já é outra pessoa. A partir do dia do parto, é outra pessoa ainda. Porque você não consegue mais voltar a ser aquela pessoa, né? Tudo vai mudando e se adaptando sempre, mas a gente não consegue ser a mesma pessoa de antes. E graças a Deus, né? Porque a gente vai, eu acho que os filhos deles ajudam a gente a evoluir demais. A gente vê assim, né? Como que a gente ensina muita coisa para eles, mas eles ensinam demais pra gente. Eles fazem a gente uma pessoa muito melhor. não tem a menor dúvida. Eu falo com as pacientes que têm a possibilidade de não conseguir engravidar, que acabam adotando, que é muito mais árduo, obviamente, ser mãe de filho adotado, por isso também, né? Porque você não tem o estágio da gravidez para ir te catequizando como se Criando comportar. aquele laço, né? Isso. E mais que isso, ainda tem essa questão de te organizar, tipo, ó, agora não é tudo que você quer na sua hora, não. É, Quer dizer, a pessoa recebe a criança e abruptamente tem que aprender isso é, nos as, né? Quer dizer, e é é. muito. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de insistir e mostrar o quanto não é facilitado essa história da adoção, que ela não Não, com é certeza não. fácil quando se pensa, né? Ah, já tá fácil, passou pela gravidez, passou pelo parto e já recebe a criança pronta. Isso para a relação Não. é dificílimo, né? Toda mãe, eu falo, né? Toda mãe é mãe, cada uma com sua dificuldade, né? Igual que eu contei meu relato de. Era minha vontade ter parto normal, eu estudei para isso e fui em busca disso, mas eu falo assim, por exemplo, a mãe de cesárea também não é menos mãe. Sendo uma cesárea eletiva ou não, a mãe adotiva também não é menos mãe. Não é um fator que faz a pessoa ser mãe, né? Não é a gravidez, não é o parto é o todo. E é claro que assim, passando pela gravidez, pelo parto, já ajuda a gente a cair na ficha do que está acontecendo. É verdade. E, e aí eu acho que até o tipo de parto também, né? Igual eu queria muito parto normal, porque eu sabia que não tendo indicativa para cesárea seria um parto que seria bom para mim e bom para eles, né? E realmente foi muito bom. É o que eu falei aí mais cedo, foi. Eu lembro exatamente a sensação que eu sentia hoje. Eu lembro exatamente o que eu senti no dia do parto. E eu tenho saudade do dia dos meus partos, né? Às vezes tem muita gente que fica traumatizada, fica com medo da hora do parto.
não tem que ter medo de parto, não existe isso, né? Quem chora, quem faz pirraça é criança, né? A gente é adulto, a gente sabe que para criança nascer a gente tem que passar pelo parto. Então a gente tem que se informar para ele ser um momento, é um momento que você vai receber o maior presente da sua vida. Então não tem como esse dia ser ruim, esse dia ser traumático. Com tudo que possa acontecer de errado ou de fora do planejado, você ainda assim recebeu o melhor presente da sua vida. Então, se teve uma intercorrência, se teve que evoluir para uma cesárea, ou se foi uma cesárea eletiva e a gente sentiu dor, ou aconteceu qualquer outra coisa, isso fez parte ali do processo e precisou de ser assim, né? Então, assim, eu tenho muita saudade dos meus partos, já estou ansiosa pelo parto de Tereza. Toda vez que eu vou lá no Santa Fé, eu fico pensando assim, ai, que saudade dos meninos nascendo. Porque é uma sensação tão boa, a gente se sente tão bem, assim. Primeiro que a gente se sente super importante, né? Porque fala assim, ó, toda atenção aqui é pra mim. Eu tô em trabalho de parto, eu preciso de atenção. Então a gente se sente praticamente uma noiva casando ali. Todo o foco é na gente. Então a gente já se sente importante. É importante a gente estar, né, com a autoestima boa, ter, né, bem focada no que vai acontecer ali e depois de repente você tá ali com aquele barrigão, de repente você recebe aquele pacotinho na sua mão. Não tem como esse dia não ser feliz. Não tem como ter uma lembrança ruim desse dia. Então eu acho que a gente tem que focar nisso mesmo. Não pensar num parto ideal, pensar que o parto é o dia que você vai receber seu filho nos braços, né? Então, independente do tipo de parto, do que vai acontecer, do que precisou de. Eu lembro que quando a gente fez o plano de parto, né, do José, a gente foi conversando sobre ele e tudo, e você falou assim comigo: isso aqui agora, ó, a gente já fez, já fechou tudo. Mas é só para te esclarecer todas as coisas que podem acontecer. Isso aqui a gente não tem como seguir à risca, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia. E realmente é isso, né? Saber das possibilidades e não assustar com o que tiver que acontecer. É viver mesmo aquele momento e esperar o seu presente chegar e ser a melhor coisa, a melhor sensação do mundo é ter um filho no colo. Uma coisa que você colocou aí, que eu sempre gosto de insistir, né, é o plano de parto. Porque durante o trabalho de parto, o dia da internação, uma coisa importante da gente entender é que não se tem tempo para ser tão claro na explicação. E mais que isso, toda vez que você lê algo, você cria dúvidas, né? E essa dúvida, às vezes, precisa de ser o quê? Amadurecida. Na hora do parto, não dá para a gente amadurecer dúvida nenhuma, porque é papum, né? Então, por que fazer esse plano de parto dentro da sala, num frio do atendimento, quer dizer, não está tendo calor do processo do parto, nada. Por quê? Para criar essas dúvidas, você sai do dia que a gente discute o plano de parto, sai achando que não tem dúvida nenhuma, chega em casa, cria N dúvidas e reporta tudo isso aí depois. Para quando você está no parto, você ter essa tranquilidade de que tudo que vai acontecer já foi reportado. Né? Não tem nada que fuja dentro daquele padrão. E o importante também, mais de uma vez, de ter um profissional, né? Graças a Deus, você apareceu na minha vida, de confiança para poder te esclarecer. Porque uma coisa eu falo, a gente buscar informação. Outra coisa é a gente ficar neurótico, pegando informações da internet, o que pode acontecer, todas as tragédias que podem acontecer, para eu não me assustar se acontecer alguma delas. Sendo que, assim, gente, o parto normal provavelmente não vai acontecer nada. Então, mas se acontecer, é bom que você saiba que pode acontecer uma coisa ou outra, mas não é ficar naquela... Né? Porque às vezes a gente pega uma experiência ruim de uma pessoa e fica com uma neura, ou fica buscando informação em fonte insegura e fica com uma loucura. Então, a importância de você ter um profissional que vai te orientar. Olha, pode acontecer isso, mas é muito raro. Se acontecer isso, nós vamos fazer dessa maneira. Né? Igual o Augusto, que eu estava com a bactéria positiva. Eu fiquei tranquila no começo, depois eu fiquei com muito medo. E logo depois que ele nasceu, eu lembro que eu fiquei... Né? O doutor Sandro, me dá alta porque eu quero ir embora, eu quero ficar com o José... E aí você conversou sério comigo, né? Na hora que precisou de puxar a orelha, puxou a orelha também. Falou, Flávia,
olha, agora já que você está me pedindo alta sem parar, eu vou te contar, pode acontecer isso, isso e isso. Então nós vamos ficar aqui internado, observando. Aí eu pensei ainda, graças a Deus que ele não me falou isso antes, porque senão eu tava louca aqui, né? Mas é a importância de ter alguém da confiança. Porque a gente às vezes pensa assim, uma equipe no dia do parto é caro e tal, mas não é o dia do parto, né? É o conjunto ali de 9 meses de gestação e uma experiência para o resto da sua vida. No dia do casamento, a gente não pensa assim, poxa, mas eu vou casar, é um dia único, precisa ser especial, eu vou investir naquilo. Então, o dia do parto, eu acho que é a mesma coisa. É um momento único que não dá pra gente brincar. Não dá pra gente colocar na mão de qualquer pessoa. Não dá pra gente achar que de qualquer jeito vai nascer essa criança e pra mim não tem problema. Porque é um momento ali mágico mesmo. É um momento de lembrança, de criar laço. Uma coisa assim, excelente que meus 2 passos foram no suíte PPP foi dos meninos nascerem e virem pro meu colo, você sentir ali seu filho, você poder colher seu filho. Gente, seu filho tá chegando no mundo ali naquela hora. Nenhuma mãe quer que o filho seja levado para debaixo de uma luz imediatamente para ser examinado e cheio de coisa, né? Todo mundo você quer que o seu colo seja o primeiro lugar para ele. Então, assim, a gente ter um parto respeitoso, independente do tipo de parto, é muito importante. Então, eu acho que é muito importante a gente ter alguém de confiança para poder se sentir tranquilo nesse momento. Não, show de bola. Apesar do relato ser materno, se o Pedro estiver disponível, não tiver ainda pondo o menino para dormir, se ele puder dar uma Vou palavrinha chamar. Deixa eu ver aqui, cadê ele? ao Deixa eu lado chamar. do pai também, que toma conta. Que o Pedro Ele toma. toma, ele é um pai muito presente. Eu Nossa, deixa eu sei. ver. Eu falo que assim, até o padre aqui, que é pároco da nossa paróquia aqui, ele fala assim, Flávia, acha fácil, assim, acha leve, mas também você deu sorte que encontrou um bom marido. Mas realmente, né, o Pedro faz ficar muito mais leve a maternidade para mim. Aí, E aí, Pedro? E aí, doutor Sam? Boa noite. Joia? Sentindo falta de você nas consultas, viu? eu falei com ele esses dias, eu falei assim, terceiro filho, Pedro, você não tá nem beirando, doutor Sandro, primeiro você ia em todas. Ele, nossa, não fala isso comigo não, que eu fico até com a consciência pesada. A fidelidade do pai tá diminuindo, né? Conforme vai nascendo filho. Ai, ai. Mas apesar do relato ser tudo. materno, Pedro, eu queria escutar um pouquinho do seu lado também. Uai, igual o Flávio falou aqui, assim, imagino que o amor de mãe, né, é diferente mesmo. O laço começa já na gravidez mesmo. No primeiro filho, né, eu acho assim, que o pai só realiza que é pai na hora que pega o bebê no colo e tal. E a mãe já mudou, já vivenciou, né, a mudança do corpo e tudo mais. Então ela já vai se situando que é mãe já. E o pai, eu acho que demora um pouco mais para cair a ficha, mas é muito bom. Eu tento ajudar da maneira que eu posso, né? Eu trabalho, agora até estou ficando uma semana em casa, de home office, e uma semana na agência. Eu trabalho em banco. Então, assim, essa semana eu estava lá na agência, ainda estou, né? Amanhã ainda estou lá. Mas semana que vem estou aqui. Então, assim, a gente tenta ajudar da maneira que pode. Igual ela tinha live hoje, eu fui dar janta para eles, dei banho, pus para dormir. Pedro faz todas as funções daqui em casa. Aqui não tem nada de só um faz isso, só o outro faz aquilo. Igual, como tem o horário certinho, ele já sabia que o horário aqui era o horário, exatamente o horário do banho, da janta, pôr o pijama e pôr na cama. E aí tá todo mundo dormindo? Tá, todo Já tá mundo todo mundo dormindo. Que assim, a gente... Parto, Pedro, como que foi? De ambos. Assim, o José foi um parto demorado, né? Eu achei. Se não me engano, foram, acho, 17 horas. Então, assim... Isso. Foi muito tempo, mas... E também é o primeiro parto, não sabia como é que era aquilo, né? Mas eu acho que a gente levou bem, apesar de tudo. Cortei o cordão umbilical dele, e no final teve a surpresinha do pé.
Mas foi bom, acho assim, foi bom. No do Augusto, já a bactéria também fiquei apreensivo. Acho que eu fiquei mais nervoso do Augusto do que do José, para falar a verdade. Porque não sabia, a gente sabia que tinha que tomar um antibiótico logo. E assim, a gente demorou um pouquinho para Ser internado? Pro plano nosso autorizar a internação. Então a gente ficou um pouquinho apreensivo já, porque a gente já chegou mais em cima da hora, né? Não foi. Do José a gente foi. Do José, quando eu fui internada, eu tava com 3 centímetros de dilatação só. Né? Do Augusto eu já tava com 7. Tava com 7 quando você me examinou, acho que no hospital eu já tava com quase 8. Então a gente ficou mais. Pedro ficou. Eu falo que, engraçado, que a percepção, a gente já conversou sobre isso, a percepção dele e minha do parto foi um pouquinho diferente. Que eu fiquei mais nervosa no primeiro, por não saber até onde que eu ia ter que suportar. E ele ficou mais nervoso no segundo, porque ele estava com a impressão do primeiro, então ele falou assim: será que eu vou ter que passar por aquilo tudo de novo, né? Então no segundo eu fico brincando que ele ficou andando. Ele né, foi muito presente, né? Eu falo que assim. Quem tiver um marido que está disposto a estar presente é uma tranquilidade muito boa, porque é uma pessoa que você já tem intimidade, que você confia, que você sabe que vai te apoiar, né? Eu lembro que a gente estudou muito junto sobre o parto, então ele sabia também tudo que podia acontecer ou não, né? Eu cogitei ter uma doula, acabou que não deu para ter. E eu lembro que ele falou que ele ia ser minha doula, e eu lembro que ele começou com aquelas frases de incentivo, né? Só que ele me conhece também, né? Eu falei, não, Pedro, não vem falar frase de incentivo comigo, não. Mas é a importância, assim, da intimidade do casal no dia do parto também. Eu acho que se for... É lógico que ninguém vai forçar, né? Um pai que não consegue participar disso, participar tão ativamente. Mas eu achei que, assim, a participação de Pedro nos 2 partos foi... Pra gente foi muito importante. Eu não queria nenhuma outra pessoa comigo, né? Doutor Santos sabe, eu proibi minha família de ir pro hospital. Minha mãe foi escondida, né, doutor Santos, no primeiro parto. Mas assim, perto de mim, realmente eu só queria Pedro, porque o pai é muito importante na hora do parto, né? A gente tem intimidade, ele sabia até onde estava e até onde que eu não aguentava, e você ter o apoio moral ali, você saber que você não tá sozinho, né? Que depois da mãe, o pai é a primeira pessoa envolvida naquele processo ali, também é o nascimento do filho dele, então achei assim, ele arrasou nos 2 partos. As enfermeiras de dolo. Você lembra, né? No parto do... As enfermeiras o quê? Eu lembro da enfermeira que estava no andar, chamando ele de dolo. Ó, o dolo tá lá te chamando. Eu levei até caixinha de som para colocar música, mas não... O problema não foi a doula. Eu estava conversando isso com ele esses dias, né? Eu falei, nossa, Pedro, no primeiro parto eu não tive realmente a oportunidade de ter doula, ia ficar muito apertado para a gente ter, né? Aí eu falei assim, mas hoje eu acho que eu não ia querer doula não, porque agora eu já estou acostumada com esse ritmo de parto, então para minha realidade hoje, né? Eu sei que a doula é muito importante para muitas mulheres, mas para minha realidade hoje, eu sei a melhor doula que tem, que na hora que eu te xingo, você nem tenta mais nada para me ajudar. E eu tenho intimidade para xingar. Eu não sei se ela ia xingar uma doula, né? Nesse ponto eu concordo. É bem mais facilitado, viu? E você ficava caladinho. Não é? Tem intimidade. Alguma coisa mais assim, tipo, quieta, que eu não tô querendo isso agora, não. E assim, eu quero que ela fique tranquila para o negócio acontecer o mais rápido possível. Porque 17 horas eu não quero repetir, não, viu, doutor? Não, mas eu já falei já com a Flavinha que mulher nasce mais fácil que homem. Se Augusto já escapou, Deus te ouça. Vai ser assim no zap. Não preocupa, não. Nossa. Já estou falando com ela, pessoal. Vamos tentar sem anestesia dessa vez, porque assim, posso estar falando bobagem, mas eu acho que a anestesia atrasa um pouquinho. Falei, vamos bater o recorde aí sem anestesia. Na verdade, a anestesia não atrasa. Ela pode trazer a comodidade. Então, como você não sente a dor, e a dor acaba sendo um estímulo, isso pode trazer esse atraso nesse sentido, tá? Então, mesmo num parto ativo, a anestesia pode trazer um atraso, porque deixa a paciente mais calma e mais tranquila.
então ela acaba protelando E o pai mais nervoso. parto. Mas se a gente E o pai mais colocar... nervoso. Como? A mãe fica tranquila e o pai mais nervoso, né? Isso é verdade. O grande empecilho disso é o quê? A questão do parto sem anestesia, aí o pai idoso sofre mais, entendeu? É. Eu falo com todo mundo que eu vou contar do parto, eu conto que eu lembro. O parto do José, eu tinha dor, mas eu tinha muito mais medo da dor que eu podia sentir pra frente do que dor. Então, assim, eu suportava mais um tempo sem anestesia, mas eu não sabia o tanto que aquela dor podia piorar. Então, assim, o medo da dor me fez tomar analgesia um pouquinho antes do que eu poderia ter tomado. Eu poderia ter segurado mais um pouco, né? No segundo já foi bem mais tranquilo. Eu falei, não, eu aguento essa dor aqui, eu aguento. E agora no terceiro, se Deus quiser, vou aguentar mais um pouco pra gente ver se faz diferente. Eu brinco até que no parto do José, eu lembro até hoje o nome da anestesista, era a doutora Raquel, porque eu só queria saber de anestesia e na hora que o José estava nascendo, eu lembro que ela entrou no quarto quando ele estava quase nascendo e falou assim, Flávia, a anestesia tá passando, você vai precisar de mais uma dose? Só que tava passando, não tinha passado, né? Aí eu falei, não, tá tranquilo. E aí ela falou, então eu vou pro bloco, qualquer coisa você me chama. Na hora que ela saiu e que a anestesia passou, veio aquela dor de repente, porque a anestesia passou e já tava muito mais forte a contração do que antes, né? E eu lembro que eu gritava tanto o nome dela, eu gritava, doutora Raquel! Pra ver se ela vinha. E eu pensei assim, gente, eu vou morrer de tanta dor aqui, agora eu morro. Mas é assim... Tudo passa, né? No segundo parto eu nem lembro direito o nome do anestesista, né? Foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo, eu tomei Foi menos. o Luiz que foi anestesista do Augusto. Luiz? Foi, se não me engano, foi o Luiz. Foi um homem mesmo. Foi mais tranquilo. Vamos ver o parto da Tereza, como é que vai ser, senão nós vamos precisar do anestesista. Ótimo. A questão toda da anestesia é aquilo que a gente já colocou. A anestesia, quem decide a hora de tomar é quem está sentindo a dor. Então, exatamente. A gente protelar. Isso. É muito cômodo eu protelar, o Pedro protelar, porque a gente não está sentindo nada. Então, a decisão é sua e só sua. O que não dá para fazer é tomar quando não tem jeito mais, que foi o caso do Augusto, né? Que você queria tomar a segunda dose, se não me engano, foi a segunda dose e já não dava mais para tomar porque já estava coroando. Então, quer dizer... Aí eu gritei foi com você, né, doutor Sam? Falei, não dá para tomar anestesia, então tira ele logo! Me ajuda! Agora, essa oportunidade de você sentir o Augusto passando, né? Que você tem isso é fantástico, né? Eu falo que assim, é lógico, né? Quando o neném coroa, que você sente a cabeça, a gente sente dor. É uma dor muito forte, mas é uma dor muito rápida, né? E a sensação, depois que ele começa a passar ali, é uma sensação, assim, muito boa. Eu falo que os ombrinhos do Augusto eu sinto até hoje passando, é muito gostoso. Você só sente aquele barulhinho e ele deslizando mesmo. É uma sensação indescritível. Porque eu acho que a gente situa assim, como que o ser humano é perfeito, como que as coisas foram feitas perfeitas, né? Como que Deus criou a gente tão... A gente vai criar para isso. É lógico que intercorrências acontecem e que a medicina está aí para poder ajudar. Mas dentro do possível que a gente puder deixar acontecer da maneira mais natural possível, quando a gente observa isso depois que passa a dor, é muito maravilhoso. Você pensar que um nenenzinho consegue encaixar ali no canal, que a cabecinha dele consegue se moldar ao canal para poder passar com mais facilidade, que de repente você pega aquela pessoinha assim, é grande para ter passado ali, mas... E como que na hora que ele acaba de passar, a dor cessa completamente, né? E isso que você falou, além, né? Você pode falar assim, não é grande para passar, maior ainda é caber dentro de uma barriga. Porque o canal de parto, o osso o osso da cabeça, uma cavalga em cima do outro. Então, aquela cabeça que a gente vê para o lado de fora não é a que está passando no canal, né? É muito menor, né? Muito assim, reduz o diâmetro, né? Mas o mais espantoso é depois desse menino, 2, 3, 5 minutos pós-parto,
você não consegue voltar com esse menino para dentro da barriga nem de cesariana. Consegue mesmo não. Como que, né, o corpo, como que é uma coisa, perfeito. é perfeito, né? É. Como que o corpo se adapta mesmo completamente, né? Como que os órgãos se reorganizam lá dentro. É uma coisa assim, eu não tenho outra explicação a não ser assim que Deus criou a gente mesmo perfeitos para esse momento. É fantástico. Ó, eu vou já fechando nossa live. Queria saber o que vocês têm para fechar esse dia maravilhoso. Agradecer não só Flávia quanto Pedro, mas também os meninos de terem comportado e deixado vocês dois estarem aqui agora, né? Que Augusto e José estão deixando a gente acontecer aqui, porque se eles não tivessem dormido, não teria o Pedro aqui junto com a gente, que foi fantástico, né? Eles estão bem treinados. Para fechar, pode falar. Bom. Não, eu falei que os meninos estão bem treinados já aqui na rotina. Às vezes o pessoal brinca, né? Não, é fácil ter muito filho porque os seus são bonzinhos. Eu falei, não, eles são bonzinhos, não, eles são treinados. Mas assim, eu acho que a gente brinca que eles são treinados, mas eu acho que é bom para as crianças também, porque eles gostam sabem o que vão fazer, né? Eles sentem confiança, sabem o horário de tudo, eles aprendem já que precisa ter uma organização para tudo, né? Eu acho que isso vai se refletir na vida adulta deles também, assim, porque tudo tem uma explicação, né? E assim, para finalizar, para quem está aqui grávida e vendo esse relato, assim, se sintam bem, confortáveis. Eu sei que não adianta a gente falar nada, né? Mas Deus cuida de tudo. É um momento mágico, tanto para a mãe quanto para o pai. Desejar um bom parto para todas as mães que estão acompanhando aí. Já adiantar também, desejar um feliz Dia das Mães para todas elas. Para minha mamãe aqui, que está na live, para essa mamãe que está aqui também. E é isso. E eu quero fechar só falando isso, que a maternidade, assim, é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, às vezes, assim, eu vejo muitas pessoas com dificuldade para engravidar ou por terem, já adiaram muito e quando vão tentar demora para vir o filho, ou porque realmente tem algum fator de saúde. Mas não desistam de ter filhos, não se fechem à vida, porque a vida não é pior depois dos filhos, não é mais difícil depois deles, né? A vida é muito melhor. E o que a gente acha que é mais difícil não é mais difícil, não. Era a gente que era mais fraco, a gente que tinha um limite menor. Então, assim, eles são a coisa mais preciosa e não tem, né, corpo que valha mais que um filho, trabalho que valha mais que um filho. Então, assim, é na maternidade que a gente se realiza mesmo. É a melhor coisa que a gente consegue ter na vida, assim, né? Não tem nada que a gente se orgulhe mais, não tem nada que a gente queira o bem maior. É uma coisa, assim, divina mesmo. Os filhos só têm a acrescentar na nossa vida. Concordo plenamente. Então, ó, só aproveitando os parabéns, já que minha mãe já pediu um abraço, não vou mandar abraço, não, vou mandar beijo. Beijo das mães e especialmente para minha, porque sem ela eu não estaria aqui. Com certeza. Exatamente. Porque quem é mãe sabe o quanto é árduo criar um filho. Árduo na questão de ser sempre rotineiramente difícil, né? Não que seja árduo de ser seco, árido, não. Mas é porque chega um ponto que a gente suspira e fala assim, não, dei conta disso tudo? Dei. Deu conta, sim. Tá aí a mostra e a gente vê isso todo dia. Uma coisa que eu acho legal também é que, assim, às vezes a gente pensa que ser mãe é um cansaço físico muito grande. E eu falo com o Pedro que o cansaço maior é mental. Porque ser mãe e ser pai também, né? É você tomar a decisão de minuto em minuto e sabendo que essas decisões todas que você toma têm consequência. Das mais bobas, né? Mãe, eu posso comer um doce? Pode ou não pode? Você tem que resolver naquela hora e tem uma consequência. Mãe, eu posso fazer isso? Pode ou não pode? Então é assim. Essa tomada de decisões, uma atrás da outra, e você toma milhares durante o dia, que deixa a gente cansada mentalmente, né? Aí a gente tem que ter um tempo de respirar,
de buscar força, né, em Deus, na religião, em alguma coisa que sustente a gente, para a gente conseguir continuar nessa missão aí, porque é tomada de decisão atrás de tomada de decisão, todas elas com consequência, e você não tem tempo para pensar qual que vai ser a consequência da sua ordem ali no momento, né? Ó, e uma coisa que você falou da tomada de decisão, que minha mãe está aqui, não me deixa mentir. Os meninos de hoje estão mais difíceis, viu? Eles te testam o tempo inteiro. Coisa que eu, pelo menos, eu não lembrava de fazer isso insistentemente com meus pais, né? Isso aí que você falou de tomada de decisão, isso é uma realidade. E que a gente tem que mirar na paciência o tempo inteiro e ter mais paciência ainda com a impaciência deles. É aquela mesma história do plano de parto que você falou, é se informar antes de chegar o momento de tomar a decisão, né? Olha, eu vou entregar isso aqui pro meu filho ou não vou? Então, na hora que ele me pediu, eu já tenho que ter a resposta. Então, é meio... A gente acha que filho, que é uma coisa muito instintiva, mas é importante a gente se informar, né? A gente se informa para tudo, a gente se informa para ter uma profissão, para tudo. Então, estudar sobre as fases dos filhos, sobre o sono deles, sobre a rotina deles, sobre o que faz bem, o que faz mal, é importante para conseguir tomar essas decisões mais fáceis e com mais tranquilidade na hora de sabendo que consequência que isso vai dar lá na frente, né? Com certeza. Ó, fechando então a live, desejando a todas as mães um feliz Dia das Mães antecipado, lembrando que o Dia das Mães é todo dia, e o mais importante, que é bom a gente ter um dia para lembrar sempre, né? E agradecer o casal pela disponibilidade, que a gente sabe que ficar uma hora batendo papo dentro da vida de quem tem 2 meninos ainda da vida de trabalho não é fácil, não. Né? Não, foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães para todo mundo. Um abraço para todos e boa noite. Boa noite. Boa noite, até mais.